Olá, graça e paz, amado. Mais uma vez nós estamos aqui. Este é o segundo vídeo da série sobre a salvação. Os três tempos ou da salvação, as três fases da salvação. Fomos salvos, estamos salvos e seremos salvos. Hoje o texto, o versículo que nós vamos tomar como base se encontra em Romanos capítulo 8, 24, a parte A do verso, que diz assim: em esperança ou na esperança fomos salvos. Em esperança ou na esperança fomos salvos. Hoje nós vamos falar sobre a salvação presente, que é chamada também de santificação. Antes queria só fazer um quadro aqui mental, para você assimilar melhor. Salvação passada, salvação presente, salvação futura. Fomos salvos, estamos salvos ou estamos sendo salvos, seremos salvos. Fomos salvos, o nome é justificação. Quando você entregou a vida a Cristo, você foi declarado justo, você foi salvo. Estamos salvos, o nome é santificação, porque agora é o processo em que você entrou nele da salvação, e seremos salvos é o destino final, quando a nossa salvação se completa, quando estaremos nos céus com Jesus, e o nome da doutrina aí é glorificação. Tendo um lugar como referência, seria salvação passada, Egito, salvação presente, deserto, e salvação futura, Canaã. Se tomarmos também como base aquela tríade de Paulo, a fé, a esperança e o amor, então a salvação passada, a fé, porque somos salvos pela fé. A esperança, porque em esperança somos salvos. Nós estamos ainda no trajeto, para chegarmos aos céus. A nossa salvação ainda não se completou nesse sentido de processo. E Canaã, quando entramos então em Canaã, quando o povo de Israel entrou em Canaã, que aí também a virtude ali é o amor, porque Paulo fala agora, pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Está lá em 1 Coríntios 13, e realmente quando chegarmos nos céus não haverá mais necessidade nem de fé e nem de esperança, mas ali o amor vai ser de forma plena, Então hoje quero trabalhar com você especificamente na doutrina da santificação. Lembrando também o seguinte: fomos salvos instantaneamente, que é aquele momento que você se converteu e você foi declarado então salvo ou justo, foi algo instantâneo. Estamos sendo salvos progressivamente, porque estamos a cada dia caminhando na nossa salvação. Filipenses vai dizer, Paulo aos Filipenses vai dizer: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Acho que está em Filipenses 2,12. Então nós estamos agora desenvolvendo essa salvação, e também nós seremos salvos, não é isso? Então esse é o processo aí da salvação, amém? Eu quero ir com você inicialmente, lembrar aqui, tomar como referência então a saída de Israel do Egito. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, Ele tira o seu povo do Egito com destino a Canaã. E assim você foi salvo, nós fomos salvos também com destino aos céus, mas ainda não chegamos lá. E a salvação passada então é exatamente o Egito, quando nós fomos retirados do Egito. Agora a salvação presente é exatamente esse momento, quando estamos desenvolvendo a salvação. E eu quero falar algo muito importante para você aqui, porque o que acontece nesse momento? Que a salvação presente é a santificação, é o desenvolvimento dessa salvação. A ideia aqui é de um gráfico daquele de eletrocardiograma. Você já viu esse gráfico? Ele tem esses picos, de altos e baixos. Porém, nesse processo da santificação, que a gente chama de santificação progressiva,
e a gente pode tomar como base ali 2 Coríntios 3,18, se não me engano, fala assim, ó, e todos nós com o rosto desvendados contemplamos como que por espelho a glória do Senhor, né? E somos transformados de glória em glória, como pela a imagem do Senhor, como pelo Senhor o Espírito. 2 Coríntios 3,18. Ali a gente também toma como base para falar dessa santificação progressiva e a ideia desse gráfico com esses picos. A diferença é que no eletrocardiograma é na horizontal, mas a santificação progressiva ela é um gráfico na vertical, com os picos também de altos e baixos. O que é isso? Nós estamos a cada dia, a partir do momento que entregamos nossa vida a Cristo, nos convertemos, nós iniciamos então um crescimento em santificação. Porém, esse gráfico não é reto. Às vezes temos algumas caídas, às vezes pecamos, nos arrependemos e de novamente começamos a voltar para cima, buscando a santificação. Então seria ótimo se esse gráfico fosse reto, mas ele não é. Na verdade, a santificação, diferente da justificação, que é uma obra perfeita e completa, que é feita por Deus na salvação passada, na salvação presente, a santificação progressiva, ela não é perfeita nessa vida, ou seja, a vida inteira até chegarmos na etapa da glorificação, ou enquanto aqui neste mundo nós estamos crescendo em santificação, mas há esses picos. Porém, preste atenção na sua vida. Se você comparar a sua vida, quem era você antes de aceitar Jesus Cristo como Salvador e Senhor, de entregar sua vida a Cristo, e quem é você hoje, você vai ver que embora você tenha essas caídas, você vai ver que você já melhorou muito, porque a gente não se compara com outras pessoas, senão a gente vai se achar bom, perfeito, estamos ótimos, né? Mas a gente se compara com Cristo, porque o alvo da santificação é exatamente esse, nos levar a nos transformar na imagem do Senhor, semelhantes a Cristo, né? Nós tomamos como base a santidade de Deus, conforme está em 1 Pedro 1,16, quando Deus disse, sede santos, porque eu sou santo. E possivelmente Pedro bebeu na fonte lá de Moisés em Levítico 11:44, se não me engano, que diz, exatamente está escrito lá, sede santos porque eu sou santo. Deus tira o povo então do Egito e agora começa a trabalhar a santidade neles. Então nós temos como base a santidade de Deus. E aproveitando também que falamos no Egito, nós vemos que Deus tirou o povo do Egito e agora leva pelo deserto em direção a Canaã. A salvação presente é exatamente esse tempo do deserto, quando Deus está trabalhando também as nossas vidas, como trabalhou o povo de Israel depois da saída do Egito. E a gente poderia falar isso, chamar isso de o propósito do deserto na caminhada cristã. Qual o propósito do deserto? É exatamente a santificação. Porque olha bem, se aquele povo de Israel que saiu do Egito, eles tomassem uma outra rota, havia uma outra rota que ela era mais reta e eles poderiam em cerca de um mês, uma rota alternativa, os teólogos mostram isso, os estudiosos, se esse povo de Israel saísse do Egito e seguisse nessa outra rota, em cerca de um mês eles entrariam em Canaã. Mas Deus levou eles a dar volta pelo deserto 40 anos. E muitos, inclusive, pereceram nesse período por causa da incredulidade. Mas veja bem, se o povo que saiu do Egito, o povo de Israel que saiu do Egito, entrasse em cerca de um mês em Canaã, eles iam transformar Canaã num segundo Egito. Por quê? Porque eles estavam livres, o corpo estava livre, mas a mente estava cativa. A mente era ainda a mente escravizada do Egito, com aqueles ídolos, com toda aquela vida pagã do Egito que ainda estava neles. Então, qual o propósito que estava na mente, no coração deles? Tanto é que ao longo dessa caminhada, desses 40 anos pelo deserto, eles estão meio que com o retrovisor, sempre lembrando do Egito. Lá no Egito era assim, no Egito. Então Deus, na verdade, está tirando o Egito deles, né?
Deus levou uma noite para tirar eles do Egito, mas levou 40 anos para tirar o Egito deles. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saía deles. Então foi necessário o deserto. Esse é o propósito do deserto na caminhada cristã. Deus está tirando o Egito de nós e nos transformando cada vez mais parecidos com Cristo. Então nós estamos no deserto, mas não estamos sozinhos no deserto, estamos com Cristo. E no deserto é o lugar de milagres, no deserto é o lugar onde Deus faz a água sair da rocha, é onde também vem o maná dos céus, o alimento é alimentado por Deus. É no deserto que aprendemos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, um dos motivos pelos quais, após a salvação, a pessoa acha assim, agora é só felicidade, só alegria. Não, muitas vezes vem as lutas, dificuldades e mais lutas, exatamente porque estamos no deserto, mas estamos com Deus nesse deserto, e Deus está usando também do deserto para entendermos o propósito, né, que Ele está nos lapidando ao longo dessa caminhada. Outro detalhe interessante também a respeito da santificação progressiva, desse momento que estamos passando, desse deserto, é que nós podemos às vezes compreender que nós às vezes pecamos. Lembre-se daquele gráfico ascendente, né, da santificação progressiva. Ele tem algumas quedas, e eu gostaria muito que você entendesse isso, porque algumas pessoas ficam naquela luta, aquela batalha, perdi minha salvação, pequei, perdi a salvação, pequei, perdi a salvação. Então eu quero que você reflita sobre isso e aprenda como que é correto isso diante da palavra de Deus. Quando você entregou a vida a Cristo, realmente você foi declarado justo, você, em seu coração, você quer ser uma pessoa consagrada e ser santo, né? A expressão santo aqui é ser separado por Deus, para Deus, pelo seu propósito, para a sua obra. Então você quer levar uma vida certinha, em comunhão plena com Deus. Mas às vezes você peca e você fica assim, atordoado. Eu perdi minha salvação, como é que vai ser? Olha, aprenda uma coisa sobre isso. Todos nós pecamos. O ímpio peca e o justo também peca. Aí você vai falar, mas qual a diferença? A diferença é que na vida do ímpio o pecado é a estrada. Na vida do justo o pecado é um acidente de percurso. Ele não quer pecar e infelizmente em algum momento às vezes ele escorrega, ele cai. Lá em Romanos capítulo 6, você vai achar lá, falando assim, apóstolo Paulo falando, não reine, portanto, o pecado, né, no coração de vocês. Reinar o seguinte, o pecado, na vida do ímpio, o pecado é um rei, o pecado governa, ele peca e está tranquilo. Na vida do justo ou do servo de Deus, o pecado é um intruso, é um acidente de percurso, ele não quer pecar, mas às vezes ele peca. Nós temos um exemplo clássico na Bíblia, que é o caso de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi cometeu o pecado de adultério com Batseba. E Davi não acordou falando assim, hoje eu vou pecar, hoje eu vou aprontar. Não. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas de repente, uma imagem lhe chama a atenção, ele ali vai sendo trabalhado, o coração dele é fantasia, algumas coisas, e de repente Davi peca, e ele não peca só no pecado de adultério. Davi, ele comete um crime doloso, né? Ele teve a intenção, se não me engano é isso mesmo, doloso, né? Ele teve a intenção realmente de que Urias, o esposo de Batseba, ou Batseba, fosse morto. Então Davi peca terrivelmente, e ele é um homem segundo o coração de Deus. Mas se você ler depois Salmo 51, você vai encontrar um Davi quebrantado, quebrado, ele está arrasado. Por quê? Porque ele entendeu, e ele fala lá, pequei contra o Senhor, pequei contra o Senhor, pequei diante do Senhor, né? Pequei contra o Senhor. Então ele está ali, ele faz o Salmo 51, você vê Davi com palavras de muito quebrantamento. E é interessante que Davi não pede ali a salvação de volta. Ele pede assim, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ou seja, ele entendeu que ele pecou e o seu pecado foi grave,
mas ele não estava pensando que ele perdeu a salvação, mas ele sentiu que ele perdeu a alegria da salvação. Então essa é uma realidade, porque nós somos filhos de Deus. E eu não sei se você é pai, mas eu sou pai, e se um filho comete um erro, ele não deixa de ser meu filho. Um filho, porque cometeu um erro, por mais grave que seja, ele não deixa de ser filho. Ele recebe a disciplina de acordo, mas ele não deixa de ser filho. Alguém também disse que uma criança estava com o pai olhando o céu, de repente ela falou: papai, o sol foi embora. E o pai falou: não, minha filha, aquilo ali é uma nuvem. E de fato a nuvem passou e o sol voltou a brilhar. Então o pecado é assim, às vezes ele nos traz essa sensação de que Deus foi embora, que perdemos a salvação, mas na verdade é o pecado que está ali, né? E nós precisamos confessar e abandonar o pecado, confessar que pecamos e pedir de volta a Deus, né, restauração dessa comunhão. Se a pessoa peca e ele continua tranquilo, em paz, isso é um mau sinal, sinal que ele não estava salvo. Ele estava convencido, mas ele não estava convertido. Ele estava convencido de que ele estava salvo, achava que estava salvo, mas ele não estava convertido. Porque quem é convertido, quem tem a salvação, ele tem o Espírito Santo, conforme está lá em Efésios capítulo 1, verso 24, eu acho, por ali, quando fala que você creu no Evangelho e naquele momento você foi selado com o Espírito Santo da promessa, né? Antigamente as cartas, havia muito aquela questão das cartas, não tinha e-mail, essas coisas, e tinha carta e tinha um selo que era a garantia de que aquela carta ia chegar ao seu destino. Então, o Espírito Santo como selo é a garantia que nós vamos chegar nos céus. Então nós temos aqui, porque nós temos a nível de santificação progressiva, nós temos a santidade de Deus, que é a razão pela qual nós somos chamados a ser santos, porque Deus é totalmente santo. Você vai ler em Tiago capítulo 1, quando diz lá, ninguém ao ser tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta e nem sequer pode ser tentado pelo mal, ó Deus. Então ali, né, está falando da santidade, que é a perfeição moral de Deus. Deus não tem nenhuma mancha de erro, de pecado, de treva, de coisa errada. Então Deus, ele é todo certinho, né? Deus é luz, não há trevas nenhuma. Então, se a pessoa também, ela está achando que ela está salva, mas ela está vivendo no pecado, na verdade é um mau sinal, sinal que ela não está salva, entende? Nós partimos do pressuposto da santidade de Deus. Deus é santo. Há uma música do André Valadão que ele diz: tu me amas como sou, mas não me deixas como estou. Também no discipulado Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, do pastor Henry T. Blackaby, ele diz o seguinte: para caminharmos com Deus temos que fazer alguns ajustes. Ou seja, quando entregamos nossa vida a Cristo, Ele nos aceita do jeito que nós estamos, mas para caminhar com Deus temos que fazer ajustes, né? Na verdade, esses ajustes, eles são feitos pelo Espírito Santo através da palavra. Então nós temos aqui a santidade de Deus, que é o motivo pelo qual nós somos chamados, a santidade para caminhar com Deus, né? E Ele vai imprimir a santidade dele em nós. Essa santidade, esse processo de santificação é feito através do Espírito Santo, não é um mérito pessoal. Cristianismo não é luta, cristianismo é rendição, à medida que nos rendemos a Cristo. Não é também aquela preocupação, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não é olhar o que você não pode fazer, mas é se preocupar com aquilo que você deve fazer, que é exatamente ler a palavra, orar, criar esse relacionamento com Deus. E à medida que a palavra de Deus, porque o Espírito Santo usa a palavra de Deus para exatamente ir trabalhando a santificação na sua vida, conforme está lá em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou também diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119 diz também lá: olha, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. De que maneira poderá o jovem manter puro o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Então o Espírito Santo vai usando essa palavra para lapidar a sua vida. E essa é uma ação do Espírito Santo, ele é o Espírito santificador, ele está em nós exatamente quando a gente
se a gente comete um pecado, um deslize, sai fora do caminho, ele vai nos tocar, né? Ele convence, quando ele vier convencer ao mundo. Então o papel dele é convencer: olha, peraí, você saiu fora, então você vai retornar ali. Então nós temos o Espírito Santo santificador e nós temos como referência e modelo o Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa referência, ele é o nosso modelo. Isaías 53 diz que ele não havia pecados nele, nunca cometeu dolo, né? Dolo em pecado algum. Em Hebreus fala também da chamada impecabilidade de Cristo. Então Cristo é a nossa referência. Deus quer ter um céu cheio de filhos parecidos com Cristo. Então nesse deserto, Deus está exatamente trabalhando na nossa vida para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Volto naquela frase que na salvação Deus tira você da lama e na santificação Deus tira a lama de você. Através da palavra, da ação do Espírito Santo, você está então sendo levado a viver uma vida cada vez mais parecida com Jesus. E algo interessante é que eu gostaria que você assimilasse bem isso, que não é apenas uma santidade, santidade é pureza também, né? Não é apenas uma pureza nas atitudes, mas também nas motivações puras. Então, esse trabalho da santificação progressiva é realmente um trabalho que vai sendo desenvolvido. Porém, às vezes, tem um amigo meu, e ele é pastor também, e um dia ele falou assim: olha, eu fiquei muitos anos atrofiado no processo de santificação. Isso pode acontecer, a pessoa foi salvo, mas ele não desenvolveu a salvação, que o desenvolvimento da salvação é que no processo de santificação nós cooperamos com Deus. E ele ficou atrofiado nesse processo, quase não lia a Bíblia, quase não orava, e uma vida assim, não tinha essa busca, né? Então o Wilson Aiden Tozer, ele diz o seguinte: Deus é um oceano, cada um tem um tanto que busca. Alguns buscam com muita intensidade, e o propósito é esse, né? Que a gente possa buscar na palavra, lendo a palavra, orando e buscando ser cheios do Espírito Santo, cada dia uma vida com menos pecado e mais parecida com Cristo. Então esse é o propósito dessa etapa chamada santificação. E aí fica para você então esse comentário aí, vai seguir também, ou antes ou após, em algum momento vou colocar também um quadro aí que vai te facilitar para você compreender os 3 tempos da salvação, as 3 etapas da salvação. E no próximo vídeo vou falar sobre a última etapa, o último tempo da salvação, que é a salvação futura, chamada também de glorificação, que é o final do processo quando chegamos ao nosso destino, que é os céus. Até lá, eu espero ter abençoado a sua vida com essa orientação da palavra de Deus. Que Deus te abençoe.